Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Rô Lopes, da Sala do Saber e... Professora Letéia Braga, Sala do Saber, sejam bem-vindos. Vamos fazer uma aula massa de redação e gramática. Exatamente, pessoal. E para isso nós vamos falar sobre qual competência mesmo, professora Letéia? Competência número 1. Principalmente a competência número 1. Tá claro que daqui a pouco ela desemboca um pouco na competência número 4, mas de uma forma, digamos assim, mais objetiva, falaremos bastante sobre a competência número 1. Beleza, Rô? Beleza, Lê. Pessoal, durante as nossas gravações, né, na Sala do Saber, sobre as revisões do conteúdo de língua portuguesa, né, não na redação em específico, mas para a prova de língua portuguesa, nós conversamos um pouquinho como é que a gramática vai aparecendo nessas questões, né? Bem diferente dos vestibulares convencionais. Mas hoje nós teremos um olhar mais carinhoso, mais especial para como a gramática normativa da língua portuguesa se comporta na prova de redação, tá? Para isso, nós temos ali alguns itens que são avaliados. Horas, né? Você estuda gramática ao longo de muitos anos, né, Lê? A vida toda, né? A vida toda. Aliás, a gente estuda a vida toda e mesmo estudando a vida toda, podemos dizer que nós não a conhecemos completamente. Não é verdade? Sim. Afinal de contas, o conhecimento se constrói dia a dia e principalmente treinando e estudando bastante. Sobre essa competência de número 1, domínio da modalidade escrita formal. Pessoal, como é que essa banca, né, avaliadora do Enem, né, Lê, verá o texto de vocês? Aliás, qual é o mesmo tipo de texto? Dissertativo argumentativo, uma estrutura fixa de introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimentos e conclusão apresentando proposta de intervenção. Extremamente importante já nos lembrarmos que é a escrita formal da língua portuguesa. Então já de cara a gente começa a descartar a oralidade, né? A gente começa a descartar coloquialismos, jargões. Tá? Perfeito. Frases feitas, frases prontas que não levam o seu texto a lugar algum. Então, bastante ruim fugir da linguagem formal, escrita formal da língua portuguesa. Por isso que um dos primeiros aspectos aqui, olha lá, convenções da escrita. Pessoal, o que são as convenções da escrita, né? Não se esqueçam que nós temos uma reforma ortográfica, ela já aconteceu há algum tempo. Nossa, professora, já? Sim, já há bastante tempo. É legal lembrar, Rô, porque de vez em quando tem alguém falando assim, nossa, agora essa tal de nova ortografia, hello, de nova não tem mais nada, tá? Então é assim que vai ser cobrado. Você continua colocando acento e ideia? Faz tempo que acabou. Hífen, tá? Hífen, ó. Você continua colocando trema? De jeito nenhum, foi embora. Já acabou, então não tem nada de novo mais. De vez em quando a gente ainda escuta as pessoas se expressando dessa maneira, né, Rô? Mas não tem mais isso. Alguns falam assim, Lê, ô professora, mas desde quando, né, que, por exemplo, mini saia se escreve junto e com 2 S? Eu falo, há muito tempo. Né? Talvez bem de antes de você nascer, né? Pois é, e o micro-ondas? Micro-ondas junto ainda? Anti-inflamatório junto? Não, pessoal. Tá? Não. Então, vale a pena vocês voltar um pouquinho para as aulas de gramática e estudarem dentro das convenções de escrita. Acentuação, né? O que caiu, né? O que não caiu. Aliás, pessoal, a nossa mudança ortográfica foi muito menor que Portugal, tá? Então, não se sintam, né? Meu Deus, muita coisa mudou. Não. Nós aqui, a nossa língua portuguesa, ela teve assim um número bem menor de mudanças que Portugal. Portugal sofreu muito mais para se adaptar a essas convenções. Então aqui entram ortografia, acentuação, considerando também o uso ou não do hífen.
certo? Então, isso será avaliado? Será. E o próprio manual já deixa claro que a sua prova de dissertação do Enem, ok, será corrigida com vistas a essas convenções. Há pouco tempo, Lê, alguns vestibulares, eles até colocavam lá no manual do candidato que a dupla ortografia seria aceita, né? E que eles poderiam usar tanto a nova quanto a antiga, mas o Enem não, tá? O Enem, novíssimo. Claro para vocês, então? Beleza esse tópico, galera? Beleza? Muito Convenções. bem. Convenções. Aspectos gramaticais. Ora, os aspectos gramaticais, me dá até um arrepio, né? Aspectos gramaticais. Aqui é o momento em que você, candidato, vai, transpirar, respirar gramática. É quando você coloca, né, justamente em prática todos os anos de estudos gramaticais, né, Lê? O que a gente vê de muito erro na escrita? Concordância. Concordância. Demais. Colocação pronominal. Sintaxe de concordância, pessoal. Sintaxe de concordância verbal nominal. O que mais, Lê? Isso. Colocação pronominal. Próclise, mesóclise e ênclise. Absurdo. Quantidade enorme de erros aí. E daí já, tudo isso também, Rô, caindo lá na competência 4, na hora de amarrar o texto, digamos assim, através dos elementos coesivos para poder deixar o seu texto com coerência. Eu tô querendo dizer assim, no lugar de usar um mas, usa um mais. Isso tem a ver, Lê, lá com aquela questão da gramática, conjunções coordenativas, conjunções subordinativas, tá? O que a prof. Lê está dizendo aqui. Então, por exemplo, é se lembrar que dentro das orações coordenadas, né, sindéticas, adversativas, aditivas, alternativas, explicativas e conclusivas. Estamos falando bem rapidamente, mas você tem todo esse conteúdo lá na sala, tá? Ok? Então, que mais? Acaba sendo, Rô, perdão, galera, um aspecto gramatical que vem aqui na competência 4. Posso dizer desse jeito? Com toda certeza. Acaba recaindo aqui, na competência 4, que é a organização desse texto. Fazer com que esse texto esteja amarrado, com que um parágrafo esteja amarrado ao outro, que cada parágrafo com seus períodos estejam coesos, estejam coerentes, então formando um texto como um todo, recai novamente na questão gramatical. Então, a competência 1, dando total subsídio, total possibilidade da competência 4, que é esse texto como um todo, existir, né, de uma forma competente, por isso o nome competência, de uma forma competente no que diz respeito ao candidato dizer exatamente o que ele queria dizer. Porque às vezes ele quer dizer algo, mas no lugar, igual eu falei, Rô, no lugar dele falar um mas, ele fala um mais. No lugar de uma adversativa, ele usa uma aditiva. Mudou totalmente o significado. Você falando aí, Lê, me lembra muito um erro comum dos alunos. Confundir a subordinativa, né, concessiva, que é o embora, por exemplo, adverbial, né, concessiva, com a ideia da adversativa, né? Muitos falam assim, professora, mas a concessiva, ela não é uma ideia de contrariedade? Não, pessoal, não é contrariedade. Olha só, tá? Choveu, mas sairei hoje. Choveu, mas sairei hoje. Embora chova, sairei mesmo assim, tá? Parece-nos que ambas dão a ideia adversativa, tá? Mas a concessiva é diferente da adversativa, ok? Bom, você falou uma coisa bem importante agora, Lê. Muitos alunos acreditam assim, estou fazendo a minha prova lá do Enem, tá? Errei, por exemplo, uma questão gramatical ao que diz respeito, por exemplo, à pontuação. Professora, eu vou perder nota nesta competência, na competência 1, porque eu não domino o uso correto da vírgula? Pessoal, não é bem assim. Não é bem assim. Porque o uso de uma vírgula, Lê, né, como a gente vê nas correções, ela pode mudar o sentido de uma frase, o sentido de uma oração. Então, não é que você teve um deslize, vamos chamar desta maneira, um simples deslize da ordem gramatical. Você também tem um deslize da ordem da própria questão da coerência, porque mudou o sentido,
Onde eu perco nota? Na competência 4. Então, muito cuidado com isso. O uso da crase, por exemplo, né? Se você diz assim, chegou a noite, vou colocar um exemplo bem simples aqui, ó. Chegou a noite. Quando você diz chegou a noite, você está dizendo que a noite chegou. E a noite é o sujeito da oração. Então, se chegou a noite, quer dizer escureceu. Concordam comigo? Não é, Lê? Agora, e se eu fizesse isso? Chegou a noite. Quem? Quem chegou? Alguém chegou quando era noite. Então, de sujeito da oração, passa adjunto adverbial de tempo. Mudou o significado, tá? Alguém chegou quando era noite. Então, pessoal, não é só um problema, né? Repito, da ordem da gramática. Também recai para um problema na competência 4, que foi o que a prof. Lê acabou de dizer, né? O texto, ele passa a ser compreendido de uma maneira diferente daquela que você gostaria. Então, resumindo tudo, gramática, tá? Ó, aqui, esses aspectos gramaticais da competência 1. Sintaxe de concordância, regência, colocação pronominal, uso de crase, uso do que e do se, tá? O que mais? Orações coordenadas, subordinadas, o uso de pronomes relativos, foi o que a professora Leteia também já disse, pronomes relativos, porque os pronomes relativos são aqueles que funcionam perfeitamente como elementos coesivos, tá? E que dão fluidez para o texto, né? O texto se desenrola, ele progride. Quando você domina, por exemplo, Lê, o uso de pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, pronomes indefinidos, advérbios. Rô, você falando assim, a gente percebe muito erro na redação. Este, esse e aquele. Demais, demais. Não conseguem fazer a retomada, ou fazem essa retomada do termo anterior de forma bastante equivocada. É um erro, entre aspas, podemos chamar de erro, né? Lá da competência 1, mas que recai na pontuação da competência 4. Porque não consegue fazer a retomada de elementos de forma coesa, tá? De forma certa, correta, né? Só lembrando, esse retoma o que foi dito, anáfora. Este introduz o que será dito, tá? É a catáfora. Aquele, então, né? O mais distante. Esse exemplo. Darei este exemplo para você. O próximo. O próximo. Então, pessoal, gramática aqui, ó, transpirando também dentro da competência 4. Tá claro para vocês até aqui? É isso, Lê? É isso. Bom, escolha do registro. Registro de nascimento? Deve ser. Escolha do registro. A forma como você vai registrar, a forma como você vai deixar claro a sua intenção de texto, né? O seu objetivo de texto ali. Mas, principalmente considerando o nível de linguagem. O Enem já foi claro, tá? O Enem já foi claro. O que o Enem já deixou bem claro para nós? Que é a escrita formal. Horas, se nós temos um texto, como a professora acabou de dizer, de caráter dissertativo ou argumentativo, no qual você vai defender uma tese, né, a partir de um tema, com uso de argumentos, o que vai acontecer? Acontecer que a sua escolha vocabular, eu vou até colocar aqui ambas juntas, tá? A sua escolha vocabular está intrinsecamente ligada à sua escolha do registro. A escolha do registro é formal, pessoal. É o seu melhor vocabulário, é a sua melhor gramática, né? A prof. Lê começou este vídeo já falando para vocês que nada de coloquialismos, a não ser que o tema seja sobre coloquialismos, não é verdade? Exatamente, está aí inclusive um tema bastante interessante. Se nós tivermos como proposta da produção de texto algo sobre a nossa diversidade, né, de fala, a nossa maneira diferente de falar em diversas situações, a questão linguística, preconceito linguístico, né, Lê? Preconceito linguístico, que inclusive é bem bacana nós conversarmos sobre isso com a professora Rô naquela nossa aula de temas,
O que você acha? Você não acha massa? Eu acho. Eu acho, né? Super acho. Mas ó, aqui ó, escolha do registro, mais a escolha vocabular. Então, veja bem, muito interessante lembrá-los. Escolha vocabular. Aqui nós teremos avaliados a parte de semântica, tá? Ou seja, a parte de sinonímia, antonímia, né? A sua linguagem mais conotativa ou denotativa, lembrando que é um texto dissertativo, então nós teremos uma carga muito mais denotativa do que conotativa, né? Então a sua escolha. O que eu tenho, professor? No meu universo de vocabulário, eu paro, penso e vou ali vasculhar todas as minhas caixinhas, né? Acumuladas de empregos linguísticos, de vocábulos. Então, o que eu vou colocar na redação? O meu melhor, tá? O meu melhor não significa usar palavras difíceis. Deixar isso bem claro. Como que é isso, profs? Às vezes a pessoa decora uma ou outra palavra. Às vezes ela acha bem interessante a forma como o seu líder religioso fala, ou o seu professor fala, gosta de uma maneira como um instrutor falou com ela, dizendo uma ou outra palavra, e decora aquela palavra e quer dar um jeito de usar aquela ou aquelas palavras de qualquer maneira, Rô. Só ela conhece, né? E daí, entre aspas, enfia a palavra ali no meio. E ela fica totalmente desconexa, ela fica totalmente solta. Ah, mas eu usei um vocabulário rico. Não é por aí. Tá? Não é esse o objetivo. Quando fala de escolha vocabular, não está querendo dizer que você tem que escrever difícil, tá? Está querendo dizer que você precisa escrever certo, com palavras adequadas, com seus significados adequados. Lembrando, igual a professora Rô disse, é a questão de um texto dissertativo argumentativo. Então, é uma linguagem bem mais denotativa, no significado real, objetivo das palavras. Tá? Então você faz uma citação, por exemplo, ótimo, citações são muito bem-vindas, mas você precisa trazer aquela citação para a sua explicação, e essa explicação tem que ser feita com as suas palavras, com o seu vocabulário. Tá? Afinal de contas, de quem é o texto? Exato. Não é seu, não é o seu. Quer dizer, a citação, né, profs, é o quê? É um pano de fundo, é um pretexto para o seu texto, tá? Porque quem é avaliado é você. Tá certo? E não o autor, e não a pessoa a quem se fez a referência. Então tomem cuidado, nós não podemos destoar tanto assim, né, desse nível vocabular. Então a banca é uma banca extremamente preparada, é uma banca que já está acostumada, né, a corrigir e a ler textos. Então percebe-se o nível de linguagem, essa escolha do começo ao fim. Então já sabe se aquilo é do aluno, se é do candidato. Ou se é decorado, ou se né? é decorado, pessoal. Até mesmo porque errou. Às vezes assim, ele vai e escreve uma palavra bem bacana, bem difícil, e em seguida escreve Brasil minúsculo. E aí, pessoal, pronto, já destruiu o seu texto. Já Entendeu? mostrou que não é você, tá? Que você foi ali com algumas palavras, algumas construções decoradas e... me desculpem até a sinceridade, estão achando que vão enganar a banca, mas não vão, tá? Não vão. Certo, pessoal? Então aqui, ó, a escolha vocabular, ela tem a ver com a competência 4. E por quê? Porque quando o aluno repete, né, Lê, os mesmos nomes, as mesmas palavras, as mesmas expressões, ele tem problemas de coesão textual. Né? Ele não tem vocabulário suficiente, ele não consegue substituir um elemento por outro, ele não coloca um pronome, né, no lugar, por exemplo, do autor por o cientista, ele, tá? Então essa repetição demonstra que você tem um vocabulário pobre. Né? E o vocabulário pobre torna o texto também pobre e, portanto, menos informativo e principalmente argumentativo. Bom, agora que nós já falamos, né, Lê, de convenções da escrita, então lembrando ortografia, acentuação, né, regras novas, gramática, sua melhor gramática, aquela que é estudada ao longo dos anos, a escolha do registro, que é você entender qual é o nível de linguagem a ser colocado no seu texto e principalmente a sua escolha vocabular, que vai aí ao encontro do texto dissertativo argumentativo. Vamos entender como tudo isso é avaliado, né, Lê? Perfeito. Quando é que ele tem zero? Distribuída essa pontuação, tá, gente? Um desconhecimento total, ou seja, na competência número 1, que vale até 200 pontos, você
apresentou desconhecimento total da modalidade escrita formal. 0. 0. É o aluno, por exemplo, que não tem parágrafo. Para ele não existe parágrafo. Para ele não existe pontuação. É aquele que começa na linha 1, né, Lê? Termina lá na linha 30, se sem bobear. maiúscula, sem minúscula, sem... Tá? Ou escreve tudo em caixa alta. Não é isso? O que é caixa alta? Tudo no mesmo tamanho? Por exemplo, assim, ó. Eu. Tá vendo? Tá? A gente não tem a referência do maiúsculo e do minúsculo. Então, ó, desconhecimento. Eu não sigo regras, eu não entendo regras, eu fragmento, não tem pontuação, não tem acentuação, não tem nada. 0. Quando é que ele tem 40 pontos? Nível precário. Precário. Tá? Ele ainda tem alguma noção, né, Lê? Ele tem uma breve noção, o seu texto tem uma apresentação gramatical bem básica. Digamos assim, tem maiúscula e minúscula um pouquinho, mas tem graves erros de concordâncias, tem graves erros de até mesmo de pontuação, e tudo isso acaba influenciando diretamente na compreensão total do texto. Então, é um texto muito problemático, precário. Sua nota nessa competência é 40. Insuficiente. Insuficiente é 80. Então, ele dá um passinho à frente. Não chega a ser precário, mas também não chega a ser suficiente. É quando a banca ele percebe que daquilo que foi escrito, o aluno ele até conhece um pouquinho de regras, ele até separa a sílaba certo, mas ali a pouquinho ele separa a outra sílaba errada. Então, quer dizer, para ele é fácil separar algumas palavras, porque há alunos que, infelizmente, têm problemas seríssimos em separar sílabas, e aí fazem o quê dentro do texto? Começam a deixar espaçozinhos lá ao final da linha. Ou aperta tanto no finalzinho que você não consegue nem ler. Tá? Então, percebemos que o candidato, ele conhece um pouco mais de regras, no entanto, ele está muito aquém do desejado. Beleza. O nível mediano já subiu bem, já tá bacana. Nesse caso aqui, a banca já entendeu que existe um vocabulário bom, não é ótimo, mas já existe um vocabulário muito bom. O aluno organizou seu texto dentro de uma linguagem gramatical bem aplicada, ele não tem erros que nós podemos chamar de erros básicos da gramática, como mal com uso, isso, mais e mais, né? A própria questão da maiúscula e minúscula que eu falei ali atrás, nas outras vezes, ela tem, mas acontece bastante isso, muitos erros do uso do substantivo próprio, né, Rô? Então aqui no mediano ele já tem uma boa noção, seu texto está bem organizado gramaticalmente. Mas ainda não é o suficiente, afinal de contas, essa competência tem um total de 200, ainda faltam 80 pontos, ok? Então, bom, ele já sobe mais 40 pontos. Nesse bom, veja, é o passo para o 200, né, que a gente diz, é o próximo do 200, que é o próximo nível. Então, aqui ele tem, em termos gramaticais, uma abordagem muito mais complexa, ok? Então, ele gasta um pouquinho mais dos seus conhecimentos gramaticais, ele acerta mais a acentuação, ele acerta mais a ortografia, ele acerta mais a pontuação, a ideia da periodização, tá? A extensão do período, de colocar o ponto, né? De recomeçar com letra maiúscula, e principalmente porque os erros dele serão ou de uma ordem muito próxima, tá? Ou de uma mesma ordem. Como assim, professora? Um aluno, né, Lê, no mesmo texto, ele pode ter um problema bem claro de concordância. Concordância verbal e concordância nominal. Mas ele pode não ter problemas de ortografia. Então você vê, o que ele errou? Ele errou basicamente concordância. Tá? Ou errou basicamente a parte de colocação pronominal, mas mandou muito bem na parte de, vamos colocar assim, de periodização. Ele sabe pontuar bonitinho, ele sabe organizar as ideias, ele não usa repetição, tá? Que é diferente do aluno que vem aqui, por exemplo, ao precário, que normalmente ele erra ortografia, ele erra acentuação, ele erra regência, entendeu? São ordens gramaticais diferentes. Então, ele vai ter uma penalização muito grande, tá? Guardem isso, pessoal. Erros de ordens gramaticais diferentes.
diferentes. Agora, os 200 pontos, aqui, né, Lê? Coloca um 200 bem grandão, é porque excelente, tá? Por que que é excelente? O que que a gente vê nesse texto excelente, Lê? Praticamente sem erro gramatical, tá? Praticamente com domínio absoluto da modalidade escrita formal. Professora, você está falando praticamente? Sim. A banca não fica buscando aquele texto que não tem absolutamente nenhum erro. Gente, errar faz parte da vida. Perfeição é mito. Entendeu? Ninguém é perfeito, queridos. E o texto é escrito por nós, por pessoas que Seres são humanos. imperfeitas. Nós erramos o tempo todo. Sim. É mito, né? Ah, quer dizer que é o texto perfeito? Não, não é. Mas a competência dele é tão alta que suplanta um deslizezinho, tá? Então, por que eu vou penalizar o aluno que, de repente, porque a gente vê isso também, a banca sabe disso, que ele esqueceu. Pessoal, ele apenas esqueceu, de repente, ele marcar melhor aquele acentozinho, não é? Mas é o que? O nervosismo, talvez a pressa, né? Mas um texto como um todo, tirando a competência aqui de número 1 e considerando todas as outras, ele esqueceu o quê? Ele esqueceu um acento, gente. Ele não merece 1000 pontos, tá? Super desenvolveu o texto, fez tudo bonitinho e por conta de um erro? Não, não. Então, pessoal, o aluno realmente merece os 200 pontos. Nós precisamos desmitificar essa ideia, tá? De que um erro, né? Apenas um erro vai tirar dele toda o mérito, né? De ter o valor total. Por quê? Porque ele mandou muito bem nas outras competências e teve um único deslize. Então, acho que é isso, né, Lê? É isso. Galera, nós temos muito que agradecer a professora Rô, que veio dar essa super aula pra gente, colaborando com as aulas de redação, né? E é isso. Nós desejamos do fundo do coração que vocês tenham 200 pontos na competência 1. E 1000 mandar no geral. muito bem na competência de número 4, porque com uma aula de redação dessas também, né, não tem como não conseguir os 1000 pontos. Até o próximo vídeo. Foi um prazer estar com vocês. Valeu!